Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli, é um prazer receber você aqui com a gente. Grande abraço para quem nos acompanha pelo YouTube, pela Rádio Brasil de Fato ou pela rede TVT. Bom, o assunto de hoje é amor e solidão. Estamos cada vez mais conectados e mesmo assim muita gente se sente sozinha. O que será que está por trás disso, né? E aí a gente olha para várias coisas acontecendo no mundo hoje, como o golpe do amor, terapia por chat GPT, e muita gente procurando afeto e se deparando com desencontro. Hoje a gente vai falar sobre isso, se aprofundar um pouco nesses temas, com a psicanalista que pensa e escreve sobre esses assuntos. Está aqui com a gente hoje Ana Sui, autora do best-seller A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, entre outros livros que pensam essas questões. Obrigada, Ana, pela presença. Prazer te receber. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigada, Luana. Então vamos lá, Ana, a gente vive uns tempos um tanto estranhos, né? A gente tem tanta oportunidade de conexão, é match, é muita ferramenta para a gente falar com outras pessoas e mesmo assim tem tanta gente se sentindo cada vez mais sozinha, parece uma grande epidemia. Queria que você falasse um pouco, que tipo de solidão é essa? É muito boa essa pergunta, porque você coloca assim, tipifica a solidão, né? Que tipo de solidão é essa? E acho que isso já aponta, já vislumbra assim, um ninho de pensamento que me interessa, que é pensar que existem várias formas, então, de vivenciar a solidão, né? Então, existe uma forma de solidão que ela é estrutural, no sentido de que é impossível a gente se livrar, uma vez que somos todos sozinhos. Mas existem formas de solidão que nos levam a vazios, desprovidos de sentido, que nos levam a sensações de sofrimento a partir da experiência de vazio, que nos levam a nos sentir mal, né, por sentirmos nos sós. E essa solidão acho que é a problemática, essa solidão é um problema de saúde pública, esta solidão ela provavelmente deve aparecer cada vez mais, quanto mais a gente tem acesso a diversas formas de tecnologia e, por consequência, a gente acaba usando, né, tantas vezes para nos afastar dos outros e da gente mesmo, ao invés de usá-las para nos aproximar. O que não é que a gente faça uma coisa ou outra, né? Acho que no limite da coisa a gente usa a tecnologia bem e mal ao mesmo tempo. Mas, de uma maneira geral, a gente está vendo aí que a gente está empobrecendo os nossos laços, as nossas relações com as outras pessoas, e isso é muito danoso para nós, né? É diferente falar em solidão e desamparo? Isso tem a ver um pouco com o que você está trazendo agora? Ah, com certeza, porque, como eu dizia, a solidão ela é estrutural, ou seja, não é uma opção, né? Não tem como, se quer ou não quer ficar sozinho, nós estamos sozinhos o tempo todo, mesmo quando a gente está acompanhado, né? A gente está sozinho com um outro. Às vezes a gente está mais concentrado nessa solidão e percebe que está sozinho, o que não necessariamente é um sofrimento, e às vezes a gente está mais distraído dessa solidão, mais tomado ali pela relação com o outro, pelos nossos pensamentos, pela companhia da gente mesmo, e não está tão diante disso, né? Isso é uma coisa. Agora, o desamparo, que é esse tema que você traz, ele é uma falta de recurso para lidar com a solidão. E também é uma condição de vida, né? Uma condição de estrutura. O que eu quero dizer com isso? Que quando o bebê humano ele nasce num estado de desamparo, ou seja, a gente nasce precocemente, muito cedo para a vida. Dito de outro modo, a gente nasce mais perto da morte do que da vida, até. Então, que o bebê humano sobreviva, que o bebê humano vingue, né, para usar a expressão que se utilizava antigamente, quando os índices de mortalidade infantil eram tão altos que sequer se nomeava os bebês antes dos 2 anos de idade, a gente precisa que algumas pessoas, ou pelo menos uma outra pessoa, se dedique de uma forma muito intensa, tanto no sentido físico dos cuidados, quanto no sentido psíquico, subjetivo, emocional.
E porque nós temos num estado de desamparo, a gente tem necessidades humanas, necessidades biológicas, necessidades afetivas, que não têm condições de ser atendidas por conta própria. Então, a gente não tem opção. A gente nasce num estado de uma dependência absoluta em outro. Então, o bebezinho humano, ele tem essa marca inscrita no corpo, que é essa experiência de vivência de desamparo. Se não é um outro que olha para o bebê e supõe, deve estar com fome, deve estar com a fralda suja, deve estar com sono, né? Alguém que tenta adivinhar a gente, que a gente tem por hábito de chamar de mãe, mas não precisa ser necessariamente a mãe, mas esses cuidadores primários, se não são essas pessoas, não tem chance para o bebê humano, né? A gente não vai vingar, de fato. E mesmo com todos esses cuidados, ainda assim a gente está num estado de desamparo em que não tem uma garantia que seja absoluta. Então, a psicanálise ela vai nos demonstrar que tudo que a gente vive não vai embora completamente de nós. Ainda que outras coisas vivam, ainda que a gente vá adquirindo novas experiências e a gente vá sofisticando a nossa forma de viver. Ou seja, ainda que a gente vai saindo do estado de desamparo na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo um aparelho de linguagem, a gente vai desenvolvendo motoramente e tudo mais, e a gente vai chegando ao estatuto de uma certa independência, uma certa autonomia em relação ao outro, está inscrito no nosso corpo sabe da nossa marca inicial de desamparo. Então, a depender do que acontece na vida humana, das condições de temperatura e pressão, digamos assim, alguma coisa desse estado de desamparo, que ainda que possa estar dormindo, pode vir a acordar. E a gente pode ser lançado, então, numa solidão que pode nos lembrar ou mesmo ser esse estado de desamparo, que é quando a gente se depara com ele sem ter recursos para lidar com isso. Enquanto que eu acho que na solidão a gente vai tendo recursos para poder suportar essa nossa versão, esse nosso modo de viver que é faltante. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que assusta, é bonito pensar que a gente precisa uns dos outros de certa forma e que ninguém está vivo hoje sem ter recebido cuidado de alguém, sem ter sentido, né, ter recebido alguém ali com a gente oferecendo, né, aquilo que nos falta. Esse é um tema que a gente pode desenvolver, mas eu fiquei pensando nesse seu ponto, Ana, da dificuldade de sustentar a solidão, sustentar o desamparo, né, como você diferenciou. E aí penso nesses fenômenos que a gente tem visto hoje em dia na internet. A gente falou um pouquinho antes do golpe do amor, por exemplo, principalmente mulheres mais velhas que estão na internet são levadas a acreditar que tem um relacionamento ali com um golpista que está interessado em tirar dinheiro, ou no nível um pouco menos do golpe, mas influenciadores que fingem ser namorados e falam ali como se estivessem conversando com essas mulheres, e elas acreditam que encontraram uma cara metade, encontraram alguém ali que olha para elas, que supre essa falta. E aí queria que você falasse um pouco como que você observa esses fenômenos dentro dessa lógica da solidão, da busca pelo amor. Como que a gente pode interpretar tudo isso? Aí eu acho que é importante poder colocar assim, um certo recorte de gênero, né? Porque todos somos sozinhos, todos experienciamos a vida a partir dessa condição de desamparo e vamos adquirindo recursos para poder enfrentar isso e alçar uma condição alegre de viver, quem sabe, mais interessante, né? Mais refinada. Mas faz diferença a maneira como os homens e as mulheres vão lidar com o tema da solidão e do amor, uma vez que não tem um sem outro, né? É claro que vale sempre dizer que é caso a caso, né? Não tem os homens que vá abarcar todos os homens, assim como não tem as mulheres que vá abarcar todas as mulheres. Mas a gente precisa fazer uso de uma certa generalização para poder marcar algumas diferenças que não são nada incomuns. Então, de maneira geral, quando a gente vai falar do tema do amor e da solidão no mundo masculino, isso ainda parece ser um problema menor do que falar do amor e da solidão no mundo feminino, no seguinte sentido, né? As meninas, sobretudo, elas estão acostumadas, não sei se acostumadas é um bom termo, mas assim, não é estranho uma menina escutar que ela vai ficar sozinha, que ela não vai ser querida por ninguém,
Hoje, cada vez menos esse discurso assola o mundo das meninas, mas ainda está bastante presente, né? De que uma menina precisa ser escolhida por alguém, por um homem para casar, então ela vai precisar competir com outras, né? Numa certa disputa mercadológica ali, para ser escolhida, e que se isso não acontecer até uma idade X, isso é muito problemático. E aí a gente precisa considerar que é muito recente uma série de conquistas femininas, né, como a possibilidade de poder ser remunerada pelo trabalho, né, porque trabalhar, as mulheres sempre trabalharam, mas poder ser remunerada pelo trabalho, poder, de certa maneira, fazer uma certa escolha em relação à maternidade ou não. Então, a gente vem de um caldo cultural em que as mulheres são bastante objetificadas como instrumentos de escolha dos homens, que precisam ser bem-sucedidos e que para isso precisam de famílias. Então a mulher precisa dar continuidade para a família do homem, para aquele sobrenome e tudo mais. Então a gente está marcado, por mais que a gente concorde ou discorde disso, somos todas marcadas em diferentes níveis por esse discurso. E isso não é sem consequências, por mais que a gente já tenha evoluído e avançado um tanto quanto em relação a isso. Então, está marcado em nós um desejo e uma fantasia mesmo de que a gente pudesse encontrar um par amoroso e que esse par amoroso viria dar uma certa amarração para a nossa existência, viria dar um certo sentido para a nossa existência. Porque era um pesar quando um casal engravidava e vinha uma menina, ó, coitada, né? Coitados, eles vão precisar ter um filho homem, e então, para fazer valer a vida dessa mulher, ela vai precisar ser mãe de um menino, né? Então, a nossa vida estava muito marcada por essa lógica em torno, né, dessa ideia do masculino, e que, então, as mulheres, o destino reservado era, sobretudo, a maternidade. Se a maternidade não chegava, isso podia ser facilmente interpretado como uma maldição, como um castigo, coisas nesse sentido. E, como eu disse, né, isso não é sem consequências. Então, por mais que a gente saiba racionalmente, muitas vezes, que não é disso que se trata, e aí quando a gente vai para as gerações anteriores, isso vai ficando cada vez mais em destaque, né? Acho que as gerações posteriores vão perdendo um pouco da força aos poucos em relação disso. Se bem que, olha, né, ressalvas em relação a isso que eu falei, né? Porque a gente dá uma volta e volta no mesmo lugar, mais ou menos, tantas vezes. Mas, enfim, fica marcado, né, no fundo, no inconsciente mesmo, esse desejo de que o que é meu está guardado, né? Eu vou encontrar minha cara metade, de conservar até muito longe esse desejo e essa fantasia de que eu vou encontrar alguém para mim, e isso vai dar um sentido para a minha existência no mundo, né? Então, para um tanto quanto de mulheres, né, para muitas mulheres, não é difícil cair nesse discurso de que, enfim, agora eu fui vista, enfim, agora chegou a minha hora, né? E acreditar rápido demais nesses discursos, e que vale dizer também que são, por vezes, tão sedutores, né? Acho que às vezes tem uma coisa meio, sabe, golpe do bilhete premiado, que quando alguém, né, cai no golpe do bilhete premiado, você que não estava lá diz assim, meu Deus, mas como que você acreditou nisso? Que besteira, que bobagem. Mas quando é você que está lá, né, muitas vezes sendo seduzida, sendo engambelada por uma certa situação, só fica óbvio depois. E durante, né, essas pessoas podem ser altamente sedutoras, e isso bagunça bastante a cabeça, especialmente das mulheres. Você falou das gerações e acho que é um ponto interessante da gente abordar, Ana, porque de fato a gente pensa que a gente saiu, né? Você olha aquela idosa e fala, nossa, é porque é idosa, né? Porque é uma mulher mais velha, tem outros parâmetros ali do amor romântico. Eu sou diferente. Aí a gente pega hoje uma geração que está fazendo terapia por chat GPT, né, que tem um amigo ali por chat GPT, que tem se relacionado com esses robôs. É um tema que tem sido muito presente e causado muita preocupação também na sociedade, entre profissionais de saúde mental. Queria te ouvir sobre isso também. O que tem levado a gente a buscar apoio emocional dessas ferramentas que têm um funcionamento de falar tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir, ela nunca te contraria. Então você está ali para ouvir um eco, basicamente, da sua própria voz. Por que isso tem sido tão sedutor nos dias de hoje? Porque o eu
é uma paixão. Nós somos apaixonados pela nossa própria imagem. E, embora tenha se disseminado esse termo de uma maneira bastante pejorativa, né, da pessoa narcisista, que é efeito de uma conversa aí com os manuais de psiquiatria, né, que vai colocar o transtorno de personalidade narcisista. Então, o narcisismo, ele virou um certo xingamento, né, no nosso tempo, a gente vai diagnosticando as pessoas como narcisistas e tudo mais, mas feito uma certa separação em relação a isso que tem essa disseminação do termo narcisista, pensando no conceito de narcisismo dentro da psicanálise, é um conceito que é extremamente valioso e não é pejorativo pensar psicanaliticamente, né? Então, quando Freud desenvolve o conceito de narcisismo, ele vai dizer que a gente ama a nossa própria imagem da mesma maneira como a gente ama outra pessoa. Então, o narcisismo, ele é, na verdade, uma necessidade humana. A gente só consegue ter acesso às alegrias da vida, aos desprazeres, né, enfim, por conta do narcisismo. Então, o amor é narcísico, o sofrimento é narcísico, e a gente vive numa era de imagens. Ou seja, o tempo todo a gente está vendo a nossa própria cara nos lugares, a gente tem acesso a muitos espelhos, no sentido das câmeras, das selfies, das notícias que os outros vão dizendo para nós. As redes sociais, elas são essa vitrine narcísica, onde a gente coloca também um certo recortes nossos e as outras pessoas opinam, coisas nesse sentido. Essa também vai sendo uma maneira que os relacionamentos amorosos muitas vezes vão se dar a partir de aplicativos em que uma pessoa se oferece como produto para outra pessoa se oferece como produto para uma, e a partir disso elas vão se encontrando mais, se encontrando menos, etc. Então a gente está muito tomado por uma coisa que é humana, que é o narcisismo, mas que isso está numa engrenagem, numa máquina que ela pode ser ela é muito estranha para a gente, né? Porque isso vai enaltecendo o campo desse apaixonamento que a gente tem pelo próprio eu. E aí, com a chegada das redes sociais, e aí aqui eu vou destacar sobretudo os algoritmos, primeiramente, e aí com essas linguagens, né, como são essas inteligências artificiais, elas são feitas para a gente ficar cada vez mais tomados por isso, né, para ficar o algoritmo, por exemplo, que é mais do mesmo. Então eu tenho a sensação de que todo mundo vê as mesmas matérias que eu desfruta da minha que e aí a gente tem um viés de confirmação que vai se tornando a convivência com o outro cada vez mais insuportável, porque sou eu que estou certo, sim, eu penso certo, eu vejo pessoas que pensam como eu vejo pessoas que vivem como eu vejo pessoas que consomem como eu, e isso vai deixando cada vez mais crônica a minha posição narcísica diante do mundo, de acreditar em tudo certo, interessar por pessoas que sustentem a minha imagem, a minha semelhança, né? Então, e muito rapidamente a gente tem notícias da diferença do outro, coisas que às vezes ia demorar muito tempo para descobrir de uma diferença, ou numa escrolada você já descobre e o outro já cai, né? Já cai, e aí a fila anda e vem o próximo. Então, eu acho que essas linguagens, né, como são especialmente essas inteligências artificiais, elas entram nesse lugar gostosinho, que é esse lugar, então, que a gente vai ter o nosso narcisismo contornado, né? Que vai dizer, sim, você é assim, você tá certo, o mundo está assim, né? E aí, se você muda de ideia, ele fala, que bom que você mudou de ideia. Não importa o que você faça, né? Ele tá ali babando o ovo, dizendo que você que tá pensando... Tá pensando certo, tá agindo certo, né? E coisas nesse sentido. O que é muito diferente de uma experiência psicoterapêutica bem feita, e eu vou dizer psicoterapêutica bem feita, me referindo aqui, sobretudo, às análises, a experiência com a psicanálise, porque é apenas daí que eu posso falar, né? Mas eu acho que não só a psicanálise, mas experiências terapêuticas bem-sucedidas, né? Bem feitas mesmo, elas vão ter essa marca de trabalhar um ponto de diferença. Não só uma diferença em relação ao outro, mas é uma diferença também em relação a gente mesmo. Porque enquanto seres vivos, a gente vai se modificando. Enquanto seres de linguagem, a gente não só depende do outro para sair desse estado de desamparo, como a gente depende do outro para se constituir quem nós somos. E essa constituição de quem nós somos, ela não é um negócio que chega ali nos 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, seja lá que idade for, e para. Ela acontece enquanto se está vivo.
o que implica em a gente mudar. Então, acho que aí as coisas se conectam bastante com a experiência amorosa, que não é só o amor no sentido romântico, sexual, mas é o amor no fato de que nós somos seres de linguagem, a gente depende de encontro, a gente depende de relacionamentos, a gente depende de poder sustentar relações com as outras pessoas, e a condição para isso é que a gente vá se modificando também. Então, nós não somos ilesos ao encontro com o outro. Pelo contrário, o outro, ele nos modifica. E isso é trabalhoso, e isso muitas vezes pode vir a ser dolorido. Então, essa ideia de que se faz terapia com ChatGPT, né, que se poderia fazer análise com inteligências artificiais, ela é, a meu ver, assim, ao menos até o momento, uma ilusão gigantesca, porque não tem como. O que você pode fazer ali é simular uma certa conversa com um secretário de si mesmo que nem existe, né? Ou seja, uma ficção absoluta. Porque o encontro com o outro depende de uma outra pessoa que não seja você mesmo e que não seja alimentado por você mesmo. Você falou de um ponto que eu fiquei pensando na questão do isolamento diante da dor, Ana, porque é difícil, como você falou, se relacionar com o outro, é difícil ter o contraditório. Quando a gente olha para o outro que é diferente da gente e quebra a nossa expectativa, pode ser de fato muito doloroso. Então é um recurso confortável você ficar ali sem o risco que é se relacionar. Você acha que isso também tem a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui? E como isso também se relaciona com a gente entender a importância da solidão nisso tudo? Sim, porque o isolamento, né, a gente se fechar nas nossas próprias bolhas, pode ser muito, muito delicioso, muito gostosinho, no sentido de ser confortável. Você lidar com a sua diferença em relação a si mesmo, se você não precisa lidar com a divisão que você tem, porque às vezes a gente não concorda com a gente mesmo também. A gente quer alguém com quem a gente concorde com tudo, quando na verdade nem com a gente gente com tudo, né? De uma maneira geral. Pode vir a ser assim, de fato, esse gostosinho narcísico, que é de ter a nossa versão enaltecida, né? A nossa ideia que a gente faz de quem a gente mesmo é, bastante brilhosa, purpurinada, né? E nesse sentido. Enquanto que o encontro com o outro, uma pessoa, de fato, que vem de uma outra história, que tem uma outra forma de viver o mundo, que enxerga o mundo por lentes que não são as minhas, se eu me deixo envolver por essa conversa com o outro, alguma coisa desse outro vai ter sérias chances de alterar, de chegar em mim e de me modificar. E a gente precisa, para se modificar, perder a ideia que a gente tinha de quem era a gente. Então, se relacionar é continuamente elaborar o luto pela ideia que a gente fazia de quem a gente era, para poder abrir espaço para trazer novos elementos. E esses novos elementos que vão nos compor as nossas opiniões, visões de mundo e tudo mais, eles não ficam isolados do que estavam até então. Eles vão se misturando com o outro, com os outros que já estavam postos lá. Então, cada elemento que chega vai tocar uma série de coisas, aquilo que a gente já pensava, já achava que estava pronto, isso já estava certo, né? Isso já era, isso eu já resolvi. E a vida, né? A vida, viver é muito trabalhoso, exige manutenção constante. E mais do que isso, eu fico pensando na questão do tempo que a gente precisa, Ana, para elaborar tudo isso, para construir uma relação. E aí você fala uma coisa, né, também no livro, sobre esse horror aos intervalos que a gente tem nesses tempos de hoje. Você não consegue ficar 3 minutos numa fila, né, que é o exemplo que você usa, sem pegar o celular. Eu sofro desse mal. Estou sempre com o meu celular na mão, qualquer coisinha, intervalo até de conversa. Meu companheiro sempre chama atenção, nossa, você deu 5 minutos, você já pegou o celular, porque a gente está muito habituado a isso. E aí, como que isso também muda a nossa forma de relacionar? E nesse horror ao intervalo, nesse medo que a gente tem de ficar ali com tempo disponível, como que a gente se relaciona e faz essa troca que você vem falando que é necessária para desenvolver algo em direção ao amor, por exemplo?
que ele é fundamental, Luana, tanto nesse sentido do tempo cronológico dos intervalos, né, como a gente vem preenchendo tudo, preenchendo todos os espaços, acabando com qualquer lugar vazio em nós, nos nossos poros, nas nossas agendas, né? A gente vai tampando tudo ali, não pode aparecer nenhum furo, quanto justamente o tempo que vai sendo necessário para que a gente construa relações, para que a gente desconstrua relações com o outro e com a gente mesmo, para que a gente possa dar conta minimamente da gente poder encontrar com novidades na gente mesmo, tolerar diferenças em relação ao outro, nada disso é alguma coisa que se venha pronto de fábrica, que se faça instintivamente, ou que a gente tenha um aplicativo que possa nos auxiliar a fazer isso, né? Não tem um aplicativo para baixar para elaborar luto e aí a gente passa, né? A fila anda e essas coisas, esses imperativos que a gente vai encontrando. Porque quando a gente, eu dizia, né, que quando a gente se deixa alterar pelo outro, a gente perde quem a gente pensava que a gente era. Só que não é que a gente perde quem a gente pensava que a gente era e a gente encontra necessariamente com uma nova faceta. Às vezes, né, muitas vezes, a gente perde quem a gente achava que a gente era e a gente não encontra com essa nova faceta. Essa nova faceta ela vai precisar ser inventada aí. E isso não acontece do dia para a noite. Isso vai precisar de tempo para que a gente possa fazer coisas em relação a isso. E a gente tem lidado muito mal com esse tempo do Cronos, né, que você aponta, que são esses espaços que a gente tem para poder sustentar, suportar essas coisas que eu acho que elas são tão importantes para a gente, que a gente tem suportado tão mal, que são a solidão, a falta, o vazio, a brecha, o espaço, né? Essas coisas que a gente quer tamponar, preencher, encher, tudo junto, porque junto com isso, que se preenche rápido demais, vem um monte de ciladas, né? Então, acho que essa discussão, ela conversa muito bem com essa chegada da tecnologia, onde a gente centraliza muitas coisas num mesmo objeto, né? Então a gente tem lá uma dependência em relação aos celulares bastante grande, porque a gente, né, tá lá o relógio e tá lá o cronômetro, e tá lá o gravador, e tá lá a câmera de fotos, e tá lá os boletos do banco, e estão lá as demandas de trabalho, e estão lá as demandas da família, e estão lá um monte de coisas. Você pega o negócio, ia fazer um negócio, e aí vai fazer outro, daí já não sabe mais o que tá fazendo, tudo mais, então a gente vai ficando com esse problema de foco, não é? Em que a gente vai fazer uma coisa e no meio do caminho faz 200 coisas, não faz aquilo que vinha para fazer e que eu estava fazendo mesmo, né? E eu estou falando isso tudo para destacar o quanto a gente está afastado daquilo que importa para cada um de nós. Então tá fácil demais da gente se deixar hipnotizar pelas exigências do que o mundo diz que nós temos que fazer, pelas demandas do que os outros dizem que a gente tem que fazer, ou ainda pior, pelas demandas que a gente supõe que os outros deveriam dizer, ou pensam, ou acham, sem nem dizer que a gente deveria fazer, e muito fácil a gente se distrair do que é que a gente quer com a vida, né? É interessante você falar isso porque sempre volta nessa questão da solidão. Você diz que é muito importante a gente entender a solidão e conviver com ela para justamente entender o que é o amor. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Ana, e pensando nessa questão da falta, porque falta tem uma conotação negativa, mas não necessariamente ela abre espaço para muita coisa vir para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. Eu acho que um dos trabalhos mais difíceis e mais importantes que a gente tem de fazer na vida é suportar a gente mesmo. E não é uma coisa, pode parecer uma coisa simples, mas suportar a gente, suportar os nossos pensamentos, suportar a existência do nosso corpo, suportar isso tudo na relação com a gente mesmo e suportar a gente na relação com o outro é alguma coisa que é muito crucial. Se a gente não consegue suportar a gente mesmo, com frequência, se a gente não se dá conta de que é disso que se trata, a gente atribui ao outro uma exigência de que o outro nos suporte para que a gente possa se suportar através do outro. E aí, essa coisa do suporte, eu gosto dessa palavra porque ela tem essa conotação do suportado, tipo, não te suporto, que horror, credo.
mas ela também tem a conotação do suporte mesmo, de servir de suporte. Então, a gente precisa servir de suporte para a gente. Só que existe uma enrascada no fato de sermos seres de linguagem que faz com que suportar a si mesmo e suportar o outro, ou dito de outra forma, que faz com que eu e o outro não sejam coisas tão separadas assim como a gente gostaria que fosse. Então a gente tem uma tendência cartesiana, assim, uma certa linearidade, a achar que é óbvio o que é eu e o que é o outro. E aí a gente cai nesses discursos de autoajuda contemporâneos, do tipo, primeiro você precisa ficar sozinho, para depois encontrar alguém. Primeiro você precisa se amar, para depois encontrar alguém para estar numa parceria, numa relação, coisa nesse sentido. O que, racionalmente, eu até concordo. Mas, na prática, isso se torna impossível, porque não é uma cronologia de antes isso e depois daquilo. A ideia que a gente faz de quem somos nós, ela passa pela maneira como a gente está sendo vista pelo outro. A constituição do nosso eu, bebezinho lá, ela só acontece desde que haja um outro que me olhe, que me nomeie, que me diga quem eu sou, que me fale como é que eu sou, ainda que eu vá depois descartar isso, dizer, ah, não, mas isso foi minha mãe que falou, não é isso. Mas primeiro eu preciso ter isso, para depois poder descartar. Então, como o eu e o outro não são duas instâncias assim tão separadas como a gente gostaria que fosse, a gente faz cair, faz ruir esses manuais de como viver, de como amar, de que você tem que fazer isso, e aí depois faz isso, depois faz isso. Inclusive essa história de elaborar luto, muitas vezes, né? As pessoas falam, às vezes, ah, mas tipo, a pessoa saiu de um relacionamento e faz pouco tempo e já tá em outro, quer dizer que ela foi muito rápida, ela não vai elaborar luto? Não sei, numa dessa ela vai elaborar luto já misturado na relação com o outro. E às vezes um outro não vai elaborar luto mesmo porque foi uma defesa encontrar com esse outro, né? Ou seja, não existe manual de como amar, de como ser a gente, de como sofrer menos. Isso tudo são coisas que a gente vai descobrindo ao longo da nossa existência e que alguma coisinha ou outra a gente consegue até dividir com outras pessoas. Mas o grosso da coisa é solitário. Porque é solitário ser a gente. É muito sozinho, né? Porque eu aprendo a ser eu e só serve para mim. E eu não termino de aprender a ser eu enquanto eu estiver em vida. E eu acho que um nome para isso é solidão, que é solitário, isso. O que não quer dizer que isso necessariamente seja sofrido. Só que como a gente tem essa rusga, né, com a solidão e entende a solidão já como um sofrimento muito rápido, a gente tem também, como você elencou, essa rusga com a noção de falta, e entende a noção de falta também como sendo pejorativa, ruim, e alguma coisa a ser eliminada rápido demais. Eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante na psicanálise, porque longe da psicanálise entender a falta como um problema, como uma coisa a ser eliminada, como alguma coisa a ser tampada, como alguma coisa que deve parar de faltar, pelo contrário, né? A psicanálise vai justamente incluir a falta como fazendo parte. Então a falta, ela não é um pesar, ela não é negativa, mas muito pelo contrário, ela é exatamente aquilo que a gente precisa para que possa impulsionar, para que possa sustentar a vida na vida. Porque não basta estar vivo para viver, né? A gente precisa também de um certo entusiasmo, de um certo desejo em relação a isso. E a gente vive num mundo em que a gente está tentando cada vez mais cobrir esse desejo com coisas, com nomes prontos e que possam caber no para todos. Se você quer isso, então você tem que fazer isso, 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 e aí você vai poder, né, chegar ali, atingir o sucesso, chegar na melhor versão de si mesmo, esses nomes que a gente encontra aí em torno desse bem-estar pleno, esse ideal de plenitude que se vende por aí. E a psicanálise traz essa notícia que ela pode ser vista como uma má notícia, embora eu acho que é uma ótima notícia, que é o fato justamente de que cada um vai precisar se aprofundar em si mesmo, tornar-se especialista de si mesmo, para poder encontrar alguma alegria de viver que vai ser sempre incompleta. Difícil, né? Porque a gente pensar que nós somos os responsáveis por encontrar aquilo que faz sentido pra gente, mesmo você trazendo toda essa relação, né, que o outro é tão importante para a nossa formação, mas no fim é a gente mesmo. E aí fico pensando nessa questão, Ana, do quanto a falta também, você falou isso, né, que ela nos mobiliza. É a partir da falta que eu quero
aprender um instrumento novo, conhecer uma pessoa nova. Então, muita coisa cresce a partir do momento que a gente entende que a falta é muito importante, né? Para que a gente continue, como você falou, vivendo. Exatamente. E tantas vezes, né, são essas coisas que parecem pequenininhas, né, essas coisas que parecem detalhes, essas coisinhas da vida que acabam nos entusiasmando tanto, né, que vão trazendo uma certa sensação de que a vida tem algum tipo de sentido. Não porque ela tem um sentido último que amarre tudo, mas porque o próprio ato de viver por si só produza algum efeito de sentido. Ana, essa coisa da solidão, né? É uma condição humana, não é uma maldição. Por tudo que você está falando aqui, a gente aprende a olhar a solidão como algo extremamente negativo. Criamos até outras palavras, né? Então, a solitude não é solidão, é solitude, que é aquela coisa de, eu consigo ir num restaurante, almoçar sozinha, eu consigo curtir a minha própria companhia. Então, a gente pode falar na palavra solidão, atribuindo a ela essa importância, esse sentido que ele é positivo. E aí, para além disso, como que é possível pensar um amor nesse meio, né? E principalmente pensando em tudo isso que a gente falou, no mundo que é acelerado, no mundo que é ansioso, hiperconectado, como que a gente sustenta a nossa solidão, dando essa atribuição que ela tem, né? Que não necessariamente é negativa, pelo contrário, leva a gente na direção também de descobrir esse amor, que é o que você traz muito na sua obra. Eu acho que a gente tem trabalhado muito mal com as ambivalências, com o fato de que nós não somos assim seres chapados e que somos completamente integrados e que a gente faz um sentido que é absoluto assim, né? Que é um pouco parecido com a ideia de morte, aquilo que está mortificado que parou de se alterar. Então, eu gosto da palavra solidão porque ela contempla em si tanto a noção de desamparo, quanto a noção de solidão no sentido ruim, quanto a solidão no sentido mais iluminado, quanto a ideia de solitude. Tudo isso cabe nesse equívoco da palavra que a palavra solidão pode causar, tal como a palavra amor. Amor também é uma coisa que por si só você não sabe muito bem o que a pessoa está falando, né? Se ela está falando de uma boa experiência, se ela está falando de um amor de completude, se ela está falando de amor de pai e mãe, de casal, de filhos, pelo pet, pela vida, pela literatura, pelo saber, sei lá, né? Então, o fato de nós sermos seres de linguagem faz com que a gente parta do pressuposto de que a gente se entende, de que a gente está falando a mesma coisa porque a gente usa palavras parecidas, mas no limite da coisa, a gente fala sem saber o que é que está chegando ali para o outro. E para além disso, a gente, ao falar, a gente também se altera, né? Porque eu falo uma coisa e aí eu falo, mudei de ideia, porque quando eu falei em voz alta, isso que eu falei já não caiu tão bem quanto eu pensei que ia ser. Então a gente vai sendo outro para a gente mesmo também, né? E isso tudo tem a ver com essa tarefa de viver, que é uma tarefa solitária, porque a gente não tem como fazer isso sem essa condição solitária, que é a condição do ser humano, mas que isso não é sobre tudo. Não é tudo sobre a vida humana. A gente pode, por conta da nossa posição solitária, encontrar também outras pessoas. Se a gente assume que nós somos sozinhos no mundo e que isso pode nos levar a encontrar outras pessoas, a gente vai menos tomado pelas exigências vorazes de que o outro seja, aconteça e faça assim. E paradoxalmente a gente fica menos sozinho. Quando a gente inclui a nossa solidão no encontro com o outro e inclui a solidão do outro também no encontro com a gente mesmo. Fica menos sozinho e mais leve também, porque as coisas ficam tão pesadas, parece que às vezes se relacionar é tão difícil com todas essas expectativas. Então isso, pensar assim também pode trazer muita leveza para as nossas relações, né, Ana? Sim, com certeza. Acho que isso traz um frescor, pode trazer um frescor para uma série de relações, porque a gente tende a se misturar com o outro, né? Não é assim, o problema é meu ou teu. A gente tende a se misturar com o outro porque a gente precisa supor que o outro é nosso semelhante para poder suportá-lo e para poder se suportar diante do outro. E se relacionar é a gente descobrir continuamente que o outro não é nosso semelhante, tanto quanto a gente gostaria que fosse. Às vezes isso é muito bom,
às vezes isso é péssimo, às vezes isso é insuportável e intolerável, e a gente vai inventando formas de viver e de poder suportar, né? A gente e o outro aí nisso. Mas se a gente fica atribuindo ao outro a tarefa da gente se suportar, aí fica insuportável. Ana, muito obrigada, que papo gostoso. São várias janelas que vão abrindo, dá pra gente falar de tanta coisa, mas eu acho que conseguimos conversar bastante sobre solidão e os tempos que a gente vive, com esperança de se encontrar, encontrar o outro e construir relações melhores com o outro e com a gente mesmo. Muito obrigada pela conversa. Imagina, foi um prazer conversar contigo. É muito bom sempre conversar sobre esse tema e, sobretudo, com quem lê o livro, né? E que se interessa genuinamente também por esse tema que é uma delícia e praticamente infinito, né? Pois é, fica aí o convite também para conhecerem a obra da Ana. Para quem ainda não conhece, tenho certeza que muita gente já foi impactado. Ana, obrigada. Até uma próxima. Olha ele aí, o amarelinho, que fala sobre todas O essas nosso amarelo. questões. Obrigada, Ana. Até uma Obrigada. próxima. E assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Obrigada, viu, pela companhia de sempre e até uma próxima. Tchau.